E vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Bom, nós estamos no começo do ano, hoje foram retomados os trabalhos lá no Congresso, também no Judiciário. Nós vamos falar com o líder da oposição no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui falando com todos os telespectadores da TV Gazeta. Bom, nós vamos falar sobre a agenda, sobre expectativas, mas antes, até pela repercussão que tivemos na rede social, quero falar de DPVAT, porque o senhor está sendo chamado de senador DPVAT por causa da ação que a rede apresentou e depois o ministro Supremo acabou trazendo de volta o DPVAT. Esclarece para a gente isso, por favor. Bom, diz a máxima do poeta que Narciso acha feio que não é espelho. Na verdade, essa alcunha deve ser destinada ao presidente da República. Eu vou explicar. Veja, o presidente da República foi eleito em consórcio com o partido do senhor Luciano Bivar, o PSL, que é o principal responsável pela seguradora Líder, que, por sua vez, é a principal envolvida nas denúncias de fraude do DPVAT. Ele só se separou desta parceria, dessa relação de concubinato com o senhor Luciano Bivar, em agosto, setembro do ano passado, editando uma medida provisória que, entre outras coisas, prejudicava a saúde pública, porque retirava, entre outras coisas, 6 bilhões de reais do financiamento da saúde pública e retirava o seguro daquele motoqueiro, daquele pedestre que sofre algum tipo de acidente. Quem moveu a ação não fui eu, foi meu partido político. E o objetivo da ação não era manutenção, era principalmente a sustentação do seguro. Quem denunciou ao Ministério Público não foi o presidente da República. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fala, mas não faz. Quem denunciou a seguradora Líder e as fraudes do DPVAT ao Ministério Público fui eu. Fiz 2 denúncias à Polícia Federal e ao Ministério Público. E o presidente da República não denuncia por uma coisa, porque ele tem relações íntimas, tem relações de financiamento dele e do seu partido político. Agora, obviamente, existe uma milícia digital de muitos robôs, montadas num gabinete do ódio que está junto do gabinete do presidente da República, que tenta, de todas as formas, intimidar a oposição. Mas, Denise, comigo não, violão, eu já passei por muita coisa na política, e não é qualquer tipo de milícia, seja ela virtual ou real, que nos intimidará. Porque uma investigação tem que acontecer em relação ao DPVAT, tem muita fraude, uma série de coisas, e isso serviu de argumentação para acabar com o seguro, que é importante, né? E outra coisa, é o seguinte, a redução dos valores só se deve à ação que foi movida. É bom que se diga isso. Ou seja, o presidente da República irresponsavelmente trata a história, não diz o que vai garantir o seguro do motociclista que sofre acidente aqui na Avenida Paulista ou nas ruas por aí pelo Brasil. Ao mesmo tempo, não pede a investigação que se deve em relação às fraudes. Quem faz o pedido de investigação somos nós. E como o pedido de investigação pode atingir ele, o que é que ele tenta fazer é distorcer os fatos. É uma prática do protofascismo, isso parece claro, é uma prática autoritária do fascismo. Contar a mentira várias vezes para que a mentira se torne verdade, princípio já ensinado pelo ministro da propaganda de Hitler. Agora, senadora, como é que fica o papel da oposição diante de todo esse cenário que nós temos hoje? O governo tem uma agenda importante, por exemplo, há um encaminhamento de uma agenda econômica, principalmente, que tenta reorganizar a economia brasileira, que passou por uma crise seríssima em várias frentes, desequilíbrio fiscal. E aí, quando a oposição se coloca contra determinadas pautas do governo, aí não é só a milícia digital que age. Boa parte da população vê a oposição contra essa reestruturação da economia. Como é que fica o papel da oposição? E o que não é verdade, viu, Denise? Eu costumo dizer, a oposição que procuramos fazer não é oposição sistemática, mas também não é situação automática. O problema é que nós temos uma prática agressiva por parte do próprio presidente da República, que vem dos seus filhos e alguns dos seus ministros, que não aceita qualquer tipo de divergência. Nós queremos contribuir em muitas agendas com o governo, tem pautas que nós queremos debater e construir juntos. Agora, o que nós não podemos aceitar e não aceitaremos é, primeiro, ações que aprofundem a desigualdade no país, ações que ameacem a democracia e os direitos individuais no país, que foi a muito custo
conquistado, trazido. Foi muito sacrifício conquistado pelos brasileiros. Agora, em relação a algumas das pautas principais que nós temos na área econômica, reforma tributária, que já tem uma proposta de tramitação no Senado, e se tenta fazer uma comissão mista com a Câmara, que tem outra proposta, o governo deve apresentar também a proposta dele, além de outras sugestões, e reforma administrativa, que ainda deve ser encaminhada também pelo governo. Sobre reforma tributária, o que eu considero mais importante a essa altura, e nós da oposição estamos à disposição para contribuir com ela, Denise, mas o que eu considero mais importante é como nós vamos mudar o sistema tributário regressivo que nós temos no país, que penaliza os mais pobres. Quem está nos assistindo aqui sabe, por exemplo, quanto custa a tarifa de energia elétrica que ela vai pagar no final do mês. 49% dessa tarifa de energia elétrica é de tributos. E são tributos municipais, estaduais e federal. Ou seja, se fala na Constituição que não é possível bitributação no Brasil. Em relação à tarifa de energia elétrica, tem quase uma tributação, né? Então, nós temos que começar a tratar concretamente sobre isso. Eu acho importante a ideia de simplificação dos tributos. A construção de um tributo único, por exemplo, está assim, na proposta da Câmara, que é a Constituição do IBS. Vamos ter uma polêmica para resolver sobre a origem e o destino em relação ao ICMS, que é uma polêmica que vem desde a Constituição de 1988. Mas acho que nós poderíamos direcionar o debate da reforma tributária numa outra vertente. Como nós modificamos a tributação que penaliza os mais pobres. O custo da tarifa de energia elétrica, o custo do gás de cozinha, o custo dos derivados do petróleo, o custo dos alimentos de primeira necessidade. É dessa tributação que nós da oposição queremos mais concretamente debater. Mas e nós não queremos só debater. De partida, a proposta que está lá no Senado pode ser o ponto de partida? Pior, tem 3 propostas, né, Denise? Tem uma proposta da Câmara... Mas o deputado Rauli, que está lá no Senado. Tem uma proposta da Câmara, que, entre outros, institui o IBS, a proposta do ex-deputado Rauli, que está lá no Senado, e uma proposta do governo que ele ainda não disse bem qual é, que com aspectos das duas. Nós vamos ter que... Eu, assim, quero ser sincero, eu quero ser realista. Acho difícil nós termos uma síntese disso. Talvez fosse mais prático se, ao invés de tentarmos forçar a mão e não conseguirmos avançar em temas que são sensíveis ao Pacto Federativo, talvez fosse melhor. Aliás, eu tenho por convicção que o melhor seria nós pautarmos os temas que mudasse o sistema tributário regressivo que nós temos no Brasil, diminuindo a tributação, principalmente para os mais pobres. Ou seja, ao invés de abordar o todo, abordar em partes. Mas aí tem o problema do desequilíbrio fiscal, que estados, municípios vão abrir mão de receita, a União não vai abrir mão de receita. Exatamente. Por isso, este é o conflito da abordagem do todo. A abordagem do todo vai ter problema de estados e municípios, qualquer das propostas. Como é que numa das propostas, por exemplo, vou dar um exemplo, uma proposta que está na Câmara e a outra do Senado, ela põe fim aos incentivos fiscais da Amazônia, que são as áreas de livre comércio na Amazônia, da Zona Franca de Manaus, no intervalo, numa proposta, na do Senado é pior, no intervalo de 6 anos, e na da Câmara no intervalo de 10 anos. Como é que os parlamentares da região norte vão aceitar isso sem ter claro na mesma proposta qual é a contrapartida? Então, por isso que eu acredito que, neste momento, o melhor seria o que universalmente, uniformemente, nós podemos fazer para reduzir a tributação, para reduzir o impacto tributário que atende os mais pobres. É disso que se trata, ao invés de resolver temas que são sensíveis, principalmente para a arrecadação de estados e municípios. E a partir dessa discussão, o senhor acha difícil ser aprovada a reforma tributária? Eu acredito nas propostas que estão, com os temas, com a sensibilidade que tem para as questões do Pacto Federativo, enfrentar a origem e o destino do ICMS com a criação do novo tributo do IBS, como se propõe, por fim, a incentivos tributários que tem e que são necessários para o desenvolvimento das regiões do Nordeste e para a Amazônia, para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, eu acredito pouco provável. Por isso, acho que o caminho mais fácil é repartir. Repartir e, ao invés de atacar essas questões que são sensíveis, melhor seria pegar as questões que são uniformes do ponto de vista da redução da tributação,
principalmente para a família brasileira, principalmente para os mais pobres. Agora, falando na questão do Pacto Federativo, nós temos as PECs que já foram apresentadas pela equipe econômica, que elas mexem um pouco com essa relação, juntando algumas despesas obrigatórias, se falou inclusive saúde e educação. Tem a PEC emergencial, que no caso o governo não está conseguindo cumprir o teto de gastos, pode haver alterações em relação às condições de funcionalismo. Primeiro, eu quero partir de um princípio: responsabilidade fiscal é central para qualquer economia. É central para o funcionamento de qualquer economia. Agora, também a mesma Constituição diz que não pode ter qualquer medida de retirada de direitos que estão consagrados na Constituição. Nós queremos debater as propostas de emenda constitucional de estabilidade fiscal, mas também nós não podemos aceitar propostas que lá estão que estabelecem redução de salários. Mas com redução de jornada. Mas tem uma proposta que estabelece, por exemplo, redução de salários de servidores públicos de 25%. Esse tipo de proposta, alguém está pensando, eu sou plenamente favorável de redução de salários, do teto funcionalismo, ou de debate sobre o teto funcionalismo. Não tem problema em relação a isso. O problema é que as propostas que estão lá sendo debatidas é de redução de salário de servidores que recebem até R$3.000, que recebem até 4, 5 salários mínimos, né? Isso daí fere princípios constitucionais, né? Então, nós vamos ter um cuidado na abordagem desses temas. Agora, senador Randolfo, sair um pouco de economia em relação a outras pautas, por exemplo, como prisão em segunda instância, que prometeram a discussão agora na retomada dos trabalhos, e tem ainda o juiz de garantia. Pois é. Sobre a questão do juiz de garantia, eu acho que essa controvérsia é para ser resolvida agora pelo Supremo Tribunal Federal, né? Sobre segunda instância, estão inventando um pouco a roda com a proposta que está na Câmara dos Deputados. Eu acredito que não precisa enfrentar isso do ponto de vista constitucional. A questão da segunda instância no meu entender, passa mais concretamente por uma interpretação do texto que está na Constituição. E isso pode se dar na Lei de Processo Penal. Então, sou mais favorável ao debate que já iniciou no ano passado no Senado e nas propostas que estão tramitando na Comissão de Constituição e Justiça e que tem que avançar. E que é um rito mais simples. O Congresso também não pode dar sinais trocados à sociedade. Não pode optar por um caminho só porque este caminho é mais difícil para fazer de conta que resolveu a situação. O Congresso tem como resolver concretamente a situação. E a resolução concreta, mais fácil, para ser apresentada à sociedade, é o projeto que está no Senado e que precisa simplesmente ser votado na CCJ do Senado e depois ser votado no plenário e seguir para a Câmara. Agora, Denise, você falou da reforma fiscal, da reforma tributária. Tem uma reforma, essas reformas estão sendo pautadas pelo governo. Nós temos que pautar uma outra reforma também. Veja, nós estamos tendo o aprofundamento da pobreza no Brasil. Dados recentes dão conta que nos últimos 4 anos o número de moradores de rua daqui da Grande São Paulo aumentou para 60 mil. E, ao mesmo tempo, nós não tivemos no ano passado, embora tenha tido o pagamento do 13º de programas sociais como o programa do Bolsa Família, nós não tivemos o reajuste de programas sociais como este. Ou seja, quando nós temos tido o aumento da população vulnerável no país, o aumento da desigualdade, o aumento da pobreza, nós não temos tido, na contrapartida, medidas para atender esse tecido social que está derretendo. O que eu considero justo, que eu acho que o Congresso tem que pautar, era uma agenda social. Programas como os programas de bolsa não podem ser programas de governo. Chega um governo, vem um outro governo e o programa e esses programas modificam. Tem que ser pautada ou na Constituição ou a partir de lei ordinária. Então nós temos que nós estamos assistindo a ampliação da desigualdade no Brasil. O Brasil se tornando cada vez mais um dos países mais desiguais deste planeta. Nós estamos assistindo concretamente a precarização, embora tenha tido os últimos índices do IBGE uma pequena redução do desemprego, mas aumentou o número de trabalhadores informais, aumentou o fenômeno da uberização em contrapartida. Eu não concordo com a máxima, é melhor isso do que ficar desempregado. Condição de subemprego, condição de subtrabalho. É temporária, né? Na verdade, e é uma condição temporária. E veja, esse impacto da redução do desemprego que teve de janeiro, contemos que teve o impacto das vendas de dezembro. Isso é sazonal. Daqui a pouco
Daqui a pouco nós podemos estar caminhando para o problema crônico de 12% e 12 milhões de brasileiros desempregados. Então, tem uma questão social aí que está batendo na nossa porta, que precisa de uma resposta por parte do Congresso. O Congresso não pode ficar só refém das propostas que estão vindo do Executivo. Perfeito. Eu conversei aqui com o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, líder da oposição no Senado. Senador, muito obrigada. Eu que agradeço, Denise. Uma boa noite, Laerte, Luciana.